Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao próximo módulo de renda fixa. E aqui a gente vai falar sobre uma série de assuntos relacionados a títulos privados, títulos públicos, que são muito interessantes. Então, a gente aborda poupança, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, os riscos e os retornos esperados de cada tipo de ativo e como é que você pode investir neles, quais são as taxas. Então, para quem quer montar uma carteira de investimento, principalmente para os conservadores, esse é o primeiro passo no mundo dos investimentos. A gente estudou sobre taxa Selic, como é que funciona o sistema financeiro nacional, e agora, de fato, a gente vai colocar um pouquinho mais as mãos à obra e entender como investir em cada tipo de ativo, tá bom? O que é importante entender de renda fixa? O que classifica um investimento como investimento de renda fixa? Bom, basicamente, é quando um ativo, um papel, um título, ele tem um retorno pós-fixado ou pré-fixado. Então, o que é um título pós-fixado? É quando você, como está escrito aqui, você atrela seu investimento a determinado indexador econômico, como a taxa Selic, que a gente já viu, ou até o próprio IPCA, que é um dos indicadores mais usados para a inflação. Então, o rendimento do seu dinheiro vai depender da situação apontada por esse indicador. Consequentemente, sempre que ele oscilar, o seu rendimento vai oscilar junto com essa taxa. Então, qual é um exemplo de título de investimento de renda fixa pós-fixado? Então, um investimento seria um título que te rende IPCA mais 4,5% ao ano. Então, se o IPCA for 2% no ano, vai render 6,5%. Agora, se você tem uma inflação muito alta, uma inflação de 10% ao ano, seu título vai render 14,5% ao ano. Então, esse é um dos tipos de pós-fixado. Outro tipo de pós-fixado seria algo como 120% do CDI. Então, o CDI, que é a taxa dos certificados de depósitos interbancários, normalmente se aproxima muito à taxa Selic. Então, daqui para frente, toda vez que eu falar CDI, vocês podem pensar que o retorno é igual ou muito parecido com o da taxa Selic. Tá? Então, voltando aqui, imagina que a gente tem uma taxa Selic, como a gente tem hoje, de 2% ao ano. Um rendimento que te dá 120% do CDI, em um ano, vai te dar 2,4% ao ano. Então, isso é um título pós-fixado. E o pré-fixado? Bom, no caso do pré-fixado, o investidor já sabe de antemão qual vai ser o rendimento dele, pois a rentabilidade é fixada desde o início. Por exemplo, 10% ao ano. Então, se você tem um título que te rende 10% ao ano, você sabe que todo ano vai te render 10% até o vencimento dele. E aí fica um pouquinho mais fácil, mais previsível de calcular. Né? Vantagens e desvantagens de cada tipo a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, seguindo, a gente vai para o primeiro investimento de renda fixa, o investimento mais conhecido do investidor brasileiro, o mais famoso, que é a caderneta de poupança. Então, o que é a caderneta de poupança? Ela é um investimento financeiro, é um tipo de investimento, é um tipo de aplicação financeira, e eu não sei se todos sabem como que a poupança é calculada. Então, a gente sabe que hoje a poupança está rendendo 1,4% ao ano, muito abaixo da meta da inflação e bastante abaixo também da taxa Selic, que a gente estudou no módulo anterior. Então, para quem não sabia, a caderneta de poupança ela tem rendimento calculado da seguinte maneira. Toda vez que a Selic, então olha a taxa Selic aparecendo aí de novo, como é que ela é importante. Toda vez que a Selic estiver rendendo mais do que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que hoje está em 0. Então, é aproximadamente 6% ao ano. Então, a taxa máxima da poupança é de 6% ao ano. E quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, como é o caso, que está 2% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, nesse caso, a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano, a poupança vai render 1,4%, mais a taxa referencial, que hoje está em 0%.
Então, a poupança hoje rende 1,4 porque a taxa Selic está em 2. Se a taxa Selic subir para 3%, a poupança vai render 2,1%. Se a taxa Selic subir para 20%, a poupança vai subir para cerca de 6%, sendo limitado a 6%, não podendo subir mais do que isso. Então, o que é interessante pensar? Que a taxa Selic sempre vai render mais do que a poupança, porque a poupança é sempre um percentual da taxa Selic. Tá? Então, esse é o primeiro passo a pensar. Mas, tirando isso, o que mais a poupança é? A poupança é uma aplicação financeira, né, emitida por um banco. Então, diferente do Tesouro, que é emitido pelo Tesouro Nacional, pelo Tesouro Direto, que o emissor é o Tesouro, a poupança ela é emitida por uma instituição financeira, um banco, né? E ela é garantida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Qual é a vantagem da poupança? A poupança é uma aplicação financeira que não tem imposto de renda, nem para pessoa física, nem para pessoa jurídica. Então, esse é um dos pontos positivos da caderneta de poupança. Ponto negativo: o rendimento é somente no mês versário. Então, se você ficar 29 dias, você aplicou R$1.000 na poupança, e ficar 29 dias com esse dinheiro lá, ele não vai rentabilizar, porque ele só rende quando faz um mês de aniversário ou mêsversário, né? Então, depois de um mês, ele vai render. Então, diferente do Tesouro, que rende diariamente, a poupança rende uma vez por mês. Então, se você fizer um saque fora da data de aniversário, você não recebe a remuneração referente ao período que ficou investido desse último mês, por exemplo. Então, eu já falei de como a taxa da poupança é calculada atualmente, mas o que é interessante lembrar? Que quem fez depósitos na poupança antes de 3 de maio de 2012 tem garantido a performance, a taxa de 0,5% ao mês, mais a TR. Então, quem fez um depósito na poupança lá em 2011, esse depósito continua rentabilizando cerca de 6% ao ano, mais a TR. Então, lá atrás, por incrível que pareça, quem fez depósito na poupança lá atrás, hoje está rendendo 300% da taxa Selic. Agora, os novos depósitos e os depósitos efetuados a partir de 4 de maio de 2012, né, vai ser 0,5% ao mês quando a Selic estiver acima de 8,5%, e abaixo de 8,5%, como a gente viu, vai ser 70% da meta da taxa Selic. Mas o que é a TR, a taxa referencial que tanto fala, mas que é uma taxa já bem pouco utilizada hoje em dia? Pouco utilizada no sentido de quase sempre ficar em 0%. Ela é calculada com base na taxa média do mercado secundário de LTN, então letra do Tesouro Nacional, aplicada um fator de redução. Não precisamos entrar no mérito de como é calculado, porque é uma fórmula um pouquinho mais chata, mas ela basicamente vai pegar o preço, né, o quanto está sendo negociado os títulos do Tesouro, e se eles tiverem sido negociados por um valor muito alto, a TR pode ser um pouquinho mais elevada. Tá? E é uma taxa que ela é divulgada aí pelo Banco Central do Brasil, que a gente viu uma das autarquias responsáveis pelo regulamento, pela regulação do mercado financeiro. E para qual tipo de investimento a poupança é aplicada? Então ela só serve como um caixa de curtíssimo prazo e como reserva de emergência. Ela não é um investimento de longo prazo, porque por mais que você seja conservador, né, existem opções melhores, que são mais seguras e mais rentáveis do que a poupança. Então a poupança é o seguinte: eu não quero investir no Tesouro, porque na próxima semana eu vou precisar do dinheiro. Então deixa uma semana parada na poupança, não vai fazer tanta diferença. Mas a partir de uma semana, um mês, você já está perdendo uma rentabilidade significativa ao deixar o dinheiro parado na poupança. Então, de novo, o ideal da poupança é curtíssimo prazo. Você vai precisar do dinheiro rápido, em alguns minutos, né, em alguns dias, coisas do tipo. Fora isso, saia da poupança. Então, por mais que seja o investimento mais utilizado pelo investidor brasileiro, é disparado o investimento com maior número de aplicações financeiras, né, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para tentar mudar. E agora a gente vai para o segundo investimento mais conhecido, que é o Tesouro Direto. Então, o que é o Tesouro Direto? Em 2003, o Tesouro Nacional começou um programa para democratização, né, para facilitar o acesso aos investimentos do Tesouro, a emprestar dinheiro para o Tesouro. Então, esse programa, chamado Tesouro Direto,
foi direcionado a pessoas físicas, porque pessoas jurídicas já conseguiam emprestar para o Tesouro. E a grande parte que é muito interessante é que você consegue fazer empréstimos para o Tesouro a partir de R$30. Então, antes o que era um negócio extremamente difícil de se fazer, né, emprestar dinheiro para o Tesouro, agora uma pessoa física com apenas R$30 consegue investir num investimento mais seguro do que a poupança e mais rentável do que a poupança. O limite financeiro de compras mensais é de 1 milhão, então se você quiser investir mais de 1 milhão por mês, você não consegue, tá? Mesmo sendo pessoa jurídica. E é interessante que a liquidez é garantida por recompras diárias. Então, quando você tem um título do Tesouro, você consegue vender ele a qualquer momento, né, no dia útil. Em um dia útil, os recursos vão estar na sua conta de volta. Então, você tem um compromisso do Tesouro Nacional em recomprar seus títulos a qualquer momento, e o que é muito interessante porque garante liquidez ao investidor. Quem é o emissor? Tesouro Nacional, né? A União, e, de novo, é teoricamente o emissor mais confiável do país. Então, quando a gente fala do Tesouro Selic, é um investimento livre de risco, né? Um risco extremamente baixo, porque você está investindo no Tesouro Nacional, na União, que tem a chance de dar um default ou um calote extremamente baixo. E quais são os tipos de investimentos que você pode fazer no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional? O primeiro e mais conhecido e de mais baixo risco é o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, vai render de acordo com a taxa Selic. Você também tem o Tesouro IPCA+, que rende de acordo com a inflação mais uma taxa fixa pré-acordada, e o Tesouro Pré-fixado, que é o Tesouro que justamente tem uma taxa fixa já garantida desde o começo da operação. Então, olha que interessante, se a gente pegar no dia 9 de outubro de 2020, e entrasse no site do Tesouro, você teria essa oferta de títulos. Então, você teria um Tesouro pré-fixado para 2023 com uma rentabilidade anual de 4,80% ao ano. Então, por mais que não pareça tão elevado, 4,80% ao ano está falando de quase 250% da taxa Selic. É bastante elevado. Se você tiver um pouco mais de paciência, um horizonte de investimento um pouco mais longo, e quiser pegar o Tesouro pré-fixado até 2026, você vai ter uma rentabilidade de 7,29% ao ano. Então, você está falando de quase 400% a taxa Selic. Então, por algum motivo, principalmente as pessoas de gerações anteriores, quando eu estou prestando consultoria, me perguntam, Felipe, eu tenho a meta de fazer meus investimentos rentabilizarem 6% ao ano. Por quê? Porque era o quanto a poupança rendia antes, né? Eu falo, olha, se seu horizonte de prazo for longo o suficiente, passar de 6% ao ano é relativamente fácil, pelo menos nos momentos atuais, né? Então, olha só, um rendimento de 7,29%, quase 8%, pode ser bastante interessante. E você pode ir um pouquinho mais longe ainda, pegar um tesouro pré-fixado até 2031 de 7,94% ao ano. E o que é interessante? Olha essa opção aqui, ó, juros semestrais. Opa. Então, você pegar aqui, ó, juros semestrais, o que isso significa? Significa que por mais que o vencimento do seu título vá até 2031, todo semestre o Tesouro vai te pagar o cupom equivalente àquele semestre. Então, vai uma taxa de 8% ao ano, aproximadamente 4% por semestre ele vai te pagar em juros. Então, ele vai pegar o quanto rentabilizou o seu investimento e te dá. Então, é muito interessante para quem tem investimento de longo prazo, mas ao mesmo tempo gostaria de um pouco mais de liquidez, receber alguma coisa no meio do caminho, para as pessoas que têm esse dinheiro como aposentadoria. Então, eu não importo em ficar com o dinheiro parado por 10 anos, desde que eu vá recebendo um pouquinho dos juros para eu poder arcando com meus custos de vida. Então, os tipos de tesouro com juros semestrais podem ser muito interessantes para alguns tipos de investidor. Tá? E agora a gente vai para o conhecido Tesouro Selic. Se a gente pegar aqui, o Tesouro Selic vai até 2025, né? E ele está rentabilizando o Selic mais 0,34%. Então, ele sempre vai render Selic mais um pouquinho. Tá? É tido como título de menor risco, porque ele está sempre atrelado à taxa básica de juros da economia. Então, ele não tem muitas oscilações. É um tesouro que dificilmente fica negativo, mas eu vou entrar nesse mérito um pouquinho mais para frente. Tá?
E por último, o terceiro e último tipo de investimento no Tesouro é o Tesouro IPCA+. Então, se a gente pegar aqui, olha só, o Tesouro IPCA+, até 2026, ele vai sempre render inflação, IPCA, que é calculado pelo IBGE, IPCA mais 2,80% ao ano. Então, vamos pegar um exemplo, né, de que a inflação foi 4% ao ano. Significa que o seu título vai render 6,8% naquele ano. Se a inflação dispara para 10%, né, 12,8%. Se a inflação cai e fica zero, rende 2,8%. Mas qual é a grande vantagem do título IPCA? É que você sempre se protege de possíveis níveis de inflação inesperados. Então, tudo bem, hoje a inflação está muito controlada, a gente está falando de 2,5% em 2020, dependendo 3%, algumas coisas dependendo, mas a gente nunca sabe quando o monstro da inflação pode voltar a atingir a economia. Né? Então, por mais que a gente tenha ferramentas de política monetárias para controlar a inflação, pode ser que ela volte a estourar, seja 10%, 15%, 20%, 30% ao ano. E se isso acontecer, você está protegido. Você está garantindo uma rentabilidade real de 2,80% ao ano, acima da inflação. Rentabilidade real que rende acima da inflação. Então, de 2,80% ao ano, que pode ser bastante interessante. Se você tiver um prazo um pouquinho mais longo, ó, Tesouro IPCA 2035-2045, você vai ter inflação mais 4,13%. Né? Então, olha que interessante. Sempre que você abre mão de liquidez, de prazo, você tem que ter alguma coisa em retorno. Então, se você está investindo por um tempo maior, você está correndo mais risco. Se você está correndo mais risco, você tem que ter mais retorno. E é por isso que quanto maior o prazo dos investimentos, maior tem que ser a rentabilidade. Né? E aí a gente pode também ir para o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, igual ao pré-fixado, 2030, 2040 e até o de longuíssimo prazo, a gente está falando de 35 anos de investimento, até 2055. Que aí, por ser o de maior prazo, rende inflação mais 4,24 e tem a vantagem de ter os juros semestrais. Detalhe, os juros semestrais podem ser uma vantagem, mas podem ser uma desvantagem. Qual é a vantagem? Você está recebendo esse dinheiro e pode fazer aplicações melhores se surgirem aplicações melhores. Mas num cenário em que a taxa Selic está caindo e que os títulos estão ficando mais espremidos, imagina que você receba em 2030 e o tesouro que tiver disponível na época é IPCA, né, IPCA mais 1% ao ano. Fala, pô, eu não quero o dinheiro de volta, eu gostaria de deixar aplicado, mas você não vai ter essa oportunidade porque você já tem juros semestrais. Então é importante, toda vez, botar na balança as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento. Tá? Então, indo para o próximo slide, a gente vai para as características do Tesouro no que se refere ao imposto de renda. Então, como toda aplicação financeira, ou quase toda aplicação financeira, ela tem imposto de renda, a poupança é livre de imposto de renda, mas o Tesouro não. E o Tesouro ele segue a tabela regressiva de imposto. O que isso significa? Que quanto mais tempo você deixa, menor vai ser o imposto que você vai pagar sobre o rendimento daquele título. Então, se você investe no Tesouro até 180 dias, então meio ano, né, você vai ter uma rentabilidade de 20%, você vai ter um imposto de renda de 22,5%. Então, vamos supor que você tenha tido um rendimento de R$1.000, você vai ter que pagar R$225 de imposto. Se você deixa por um período de até um ano, o seu imposto cai para 20% em cima dos seus rendimentos. De 1 ano a 2 anos, 17,5%, e a menor alíquota que você pode pagar é acima de 2 anos, que é 15% em cima dos seus rendimentos. Então é muito interessante lembrar que quando você faz um investimento para longo prazo, você vai estar pagando menos impostos, que pode ser bastante interessante também no seu planejamento financeiro. Tá? E outro ponto muito importante é lembrar que você tem a incidência de IOF para resgates antes de 30 dias. Então o IOF, no primeiro dia, ele começa extremamente alto, cerca de 98% sobre os rendimentos. Então se você investe no Tesouro, no dia seguinte tira, o imposto vai comer basicamente todo o seu rendimento. E aí o IOF ele vai reduzindo até chegar a 0% a partir do 30º dia. Tá? Então é bastante interessante lembrar que curtíssimo prazo o Tesouro não vale a pena, porque o IOF vai comer todos os rendimentos da sua operação. Tá? Então olha que interessante. Isso é o que eu gosto de chamar do tripé de investimentos, que é o quê? Rentabilidade, risco e liquidez. Então se a gente parar para analisar o Tesouro,
quais são os 3 pontos que ele tem? Então você tem rentabilidade, que pode ser Selic, IPCA ou pré-fixado, cada um com suas características. Liquidez. A liquidez é sempre a mesma. Então você tem a recompra diária garantida pelo Tesouro e sempre em D+1, ou seja, no dia que você pedir mais um dia útil, né, isso que significa o D mais alguma coisa. Você pediu no dia, no próximo dia útil, D+1, o dinheiro vai estar na sua conta. Então se você está investido e quer no próximo dia útil seguinte, o Tesouro te garante isso. Agora, quais são os riscos de se investir no Tesouro? Apesar da gente falar de não ser uma taxa livre de risco, o Tesouro não ter risco, o Tesouro tem risco sim. Né? E qual é o primeiro risco que é importante? O risco de crédito. Então, o que é o risco de crédito? É o risco do Tesouro não te pagar. Risco de crédito é risco da pessoa, da instituição financeira, da pessoa jurídica, não te pagar. Esse é o risco. Você emprestou, o cara fala, não vou te pagar. Pronto. Se vira. Então, o Tesouro Nacional ele tem risco de crédito. Pode ser que em algum momento troque o governo, troque o presidente do Banco Central, tem uma série de coisas ruins que aconteçam para a economia, ele fala, não vou pagar porque eu não quero, porque eu não tenho dinheiro, pago mais para frente, né? Devo, não nego, pago quando puder, né? Então, coisas do tipo. Então, existe risco sim, e tem que tomar cuidado. E outro risco muito importante é o que a gente chama de risco de mercado. O que é o risco de mercado? Que normalmente as pessoas usam muito para analisar ações, o risco de mercado daquelas ações. É o risco da valorização ou desvalorização do seu título. Então, o seu título, por mais que seja renda fixa, pode sim ficar negativo. Né? E é o que a gente chama, o motivo que isso acontece é a marcação a mercado, que é o que eu vou explicar nos próximos slides. Então, vamos terminando esse módulo por aqui. E no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre o que é a marcação a mercado.